Bom dia, meus irmãos, seguindo aí com a nossa série Compartilhe a Sua Fé. Estamos essa semana falando sobre evangelismo. Espero que esteja sendo útil para a sua vida e tenho orado para que Deus use todos esses momentos de reflexão para que a gente, de fato, se comprometa com a missão de pregar o Evangelho, de testemunhar da nossa fé, compartilhar a mensagem de salvação. Uma das justificativas que eu mais ouço, de pessoas assim que falam por que eu não consigo me comprometer com o evangelismo, é de que eu não sei exatamente o que falar. E o que eu quero pensar aqui hoje é ajudar um pouquinho nisso, caso for o seu caso. Não sei bem o que falar, fico meio travado. Eu quero te ajudar. Não vou te dar o seu testemunho completo, uma estratégia, mas a essência que precisa ter naquilo que você vai falar. A gente precisa primeiro ter em mente que o evangelizar é para ser um testemunho. Basicamente é falar daquilo que Cristo fez por você, fez em você, fez com você. Mas para isso eu queria que nós olhássemos o texto de 1 Coríntios 15, 3 e 4. E aqui a gente vai ver aí a essência da mensagem do Evangelho, daquilo que a gente precisa comunicar no nosso evangelismo. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, o que você diria? É bem possível que você falaria que é uma boa notícia. Tá certo, é uma boa notícia, mas não é isso que vai salvar a pessoa, e não é isso que você crê. A pergunta que viria em seguida mas qual é a boa notícia? Eu geralmente respondo essa pergunta, o que é o Evangelho, falando que o Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. E aqui a nossa passagem é uma excelente síntese do Evangelho, para você guardar na sua mente e no seu coração, para que assim você saiba exatamente aquilo que você precisa comunicar. Eu quero até incentivar o irmão a decorar essa passagem, porque ela de fato ela vai te auxiliar a saber o que falar nesse momento. Era um problema que eu tinha, e que a partir do momento que eu memorizei esse versículo, juntamente com umas outras passagens, mas esse versículo aqui eu diria que é essencial para organizar a minha mente, saber o conteúdo daquilo que eu preciso falar, para eu vencer então meus medos ou qualquer desculpa que eu tenha. Eu preciso falar, o meu alvo evangelístico ali, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ele não morreu por uma culpa própria, mas ele morreu porque ele me amou. Ele me amou e me amou até o fim. Ele poderia às vezes ter chamado um exército de anjos, ter descido simplesmente daquela cruz, mas simplesmente ele escolheu amar. O meu pecado exigia a morte e Cristo morreu a morte que o meu pecado exigia. Cristo morreu a minha morte e ele foi sepultado. Mas a morte jamais poderia segurar aquele que é a própria vida. E então, ao terceiro dia, Cristo ressuscita, conforme as Escrituras diz. Me ofertando então perdão, me ofertando salvação, me ofertando então a esperança de uma vida eterna com Deus. Esse é o Evangelho. É isso que a gente precisa comunicar. Lembrarmos que temos um problema com Deus, o pecado nos separa. Mas Deus nos amou tanto que Ele enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte, mas Ele venceu a morte, a própria morte. E Ele nos dá a esperança de uma vida eterna. Esse vídeo aqui já ele vai acabar, mas eu não queria que você fosse para os seus afazeres do dia a dia sem dedicar um tempo a Deus, agradecendo a Ele por tão grande salvação e pedindo para que Ele mantenha a sua mente sempre consciente da missão que você tem, de fazer discípulos, e que você esteja sempre pronto a compartilhar a sua fé. Que Deus esteja abençoando o seu dia, que você aproveite todas as oportunidades que Ele lhe der, e lembre que hoje é um excelente dia para salvar vidas.